Bora aprender uma função que vai salvar a sua vida hoje no seu trabalho. Quer apostar? Então vem comigo! Seja bem-vindo a mais uma aula da Academia BIPRO e veja a função mágica que você vai aprender hoje. Aqui nessa função eu tenho o nome de cada um e com passo de mágica ela conseguiu separar cada um dos nomes automaticamente. Tá vendo? Ela separou o nome, sobrenome bonitinho. Você vai aprender tudo que esta função, que é dividir texto, faz e muito mais. Então já deixa o like, se inscreva no nosso canal e vem comigo conferir. Essa função chama dividir texto e ela está disponível na versão mais recente do Excel, que é a versão 365. Como você pode checar se você tem essa versão? Vem cá em Arquivo, Conta, e aqui você consegue ver a versão do seu Excel. Precisa ser a 365, porque essa é uma versão de assinatura que tem atualizações constantes. E para você manter a atualização sempre a mais recente, você precisa se inscrever clicando aqui no Office Insider e procurar por atualizações clicando aqui. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para essa função que ela tem dezenas de funcionalidades que, ela é melhor que função esquerda, direita, extrair texto, localizar, aquela misturada que a gente fazia no passado, não precisa mais. Olha só, igual, dividir texto. Primeiro ela pede o texto, que é esta minha célula aqui, ponto e vírgula, agora delimitador da coluna. Como o meu delimitador, ou seja, o que separa, o que eu quero que seja o caractere de separação entre colunas. O caractere nesse exemplo é o caractere espaço. Como eu represento ele? Abre aspas, escreve espaço e fecha aspas. Assim eu estou pedindo para ele localizar o caractere espaço. Fecha parênteses, dou Enter e olha a magia acontecendo. Vou puxar para baixo e prontinho, já fez toda a extração dos nomes para mim. Agora eu vou te apresentar uma outra variação também. Aqui ele acabou quebrando em colunas. Talvez você queira fazer uma extração e quebrar em linhas. Olha que interessante. Aqui eu tenho o nome da pessoa com ponto a idade, o ponto a cidade, o ponto o estado, né? Se eu for usar dividir texto, clicar aqui, eu vou clicar aqui. Nesse caso, delimitador de coluna? Não, é o delimitador de linha, que é o próximo argumento aqui do lado. Então, eu aperto ponto e vírgula para ignorar o de coluna e no de linha vou abrir aspas, inserir o ponto e fechar aspas. Por que eu preciso inserir ponto? Porque aqui o meu separador de cada um dos argumentos é o ponto, tá? Fecho parênteses, dou Enter, ele agora quebrou para baixo para mim. Tá achando que acabou? Vem cá que a sua cabeça vai explodir agora. Se você chegou nessa parte da aula, manda agora nos comentários, agora, #BIPRO até o fim, porque eu quero conhecer quais são os alunos e as alunas realmente comprometidas com seus estudos. Então manda lá, #BIPRO até o fim. Olha essa situação que eu quis complicar muito. Aqui a gente tem a ordem, o nome. A ordem é a ordem da venda. Primeira, segunda, terceira, quarta, né? O nome da venda. E aqui o estado, as vendas, o valor das vendas e o estado, tá vendo? Para sacanear legal, o que eu fiz? Né? No primeiro, tá bonitinho, o delimitador é a vírgula. No segundo, aqui é vírgula, vírgula e aqui é uma barra. Olha que sacanagem. No terceiro, é um ponto e vírgula. No quarto, a barra tá aqui. Amigo, se você precisasse fazer isso no passado via fórmula, tu ia sofrer demais. Ainda bem que não precisa sofrer mais. É também com a função dividir texto. Vou clicar no meu primeiro texto. Aqui vou usar o delimitador de coluna. Só que como que eu vou fazer para ele aceitar todos os caracteres ao mesmo tempo? Olha o macete. Agora, aqui eu vou abrir um colchete, tá? E eu vou colocar o primeiro caractere. Lembra que o primeiro caractere precisa estar entre aspas. Então, eu abro aspas, coloco a vírgula, fecho aspas, tá? Beleza. E agora o segundo caractere. Eu preciso apertar ponto e vírgula para separar um caractere do outro. Abro de novo aspas e digito o meu segundo caractere, que é a barra, né? A ordem do caractere não importa, tá? E fecho daqui, aperto ponto e vírgula,
abro aspas de novo e o meu terceiro é ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula e fecho. Nossa, Thiago, tá muito confuso, tô entendendo nada. Eu vou dar um espaçamento aqui só para ficar mais claro para você, ó. Eu vou clicar aqui, vou apertar espaço duas vezes, aqui também, só para sua leitura ficar muito mais fácil. Então, olha só, eu tenho o meu primeiro caractere, que é o espaço, entre aspas, eu tenho o ponto e vírgula para separar um caractere do outro, depois eu coloquei a barra, outro ponto e vírgula, e depois o ponto e vírgula entre aspas, que é o meu terceiro caractere. Tem mais algum outro? Não, né? Não. Vou dar Enter e prontinho. Mesmo se não tiver todos os caracteres, ó, aqui só tem vírgula. Ele vai funcionar. Puxo para baixo e tá resolvido como o passe de mágica. Se você chegou até essa parte da aula e não deixou o like, eu vou puxar sua orelha. Olha a dica mestre que eu tô te dando aqui. Olha essa outra situação aqui. Vamos explorar tudo que tem a função dividir texto. Aqui eu tenho o código do produto e o nome do produto aqui do lado, separado com um tracinho, tá vendo? Ó? E vamos supor que você quer remover a palavra código, tá? Essa daqui também. Só que na linha de baixo, aqui primeiro está escrito código. Na linha de baixo, em vez de código, está ID, né? ID. Aqui está código em maiúsculo, aqui ID e assim por diante. Né? Vamos supor que você está tentando fazer a integração de duas bases de dados diferentes e elas têm nomenclaturas diferentes para chamar código. Pois bem, vamos usar dividir texto aqui, ó. Pega esse texto, no delimitador de coluna, o que eu vou fazer? Vou abrir colchete, vou abrir aspas, vou escrever código, tá? Vou fechar aspas, ponto e vírgula, e eu vou colocar o ID, o ID, né? Fechei aqui, fechei, dei Enter. Qual foi um problema primeiro que ele já gerou aqui pra gente? Ele acabou gerando um espaço extra aqui, tá vendo? Ó? Porque ele acabou tirando a palavra código aqui e acabou quebrando em duas colunas. Beleza, vamos seguir a vida aqui, ó. Vou puxar para baixo e ficou meio estranho, tá vendo? Ó? Primeira coisa, ó, para o código e o ID funcionou. Ó, ele removeu. Agora, preço de baixo aqui, ó, ele não removeu. Tá vendo que aqui está escrito código em maiúsculo, né? Só que na minha fórmula não está o código em maiúsculo, então ele fez distinção sim. Como eu posso resolver isso? Deixa eu apagar os de baixo. Vamos voltar para o de cima aqui. Vamos explorar mais a nossa função. Delimitador de linha? Não. Olha só, ó. Ignorar linhas vazias. Eu quero ignorar linhas vazias. Então, vou deixar verdadeiro, vou fechar o parênteses, dei Enter, ele já resolveu, ele já não está mais povoando a coluna aqui, mas ainda não resolveu a parada do código. Né? No caso, o código em maiúsculo e minúsculo. Mas coluna em branco extra, ele resolveu já. Que agora aqui no meu final, ó, ponto e vírgula. Olha só, aqui no Match Mode, né, no modo de correspondência, você pode colocar o 0, onde ele vai, que é o padrão, onde ele vai fazer a distinção de palavras maiúsculas ou minúsculas, ou no meu caso aqui, eu vou colocar o número 1 para não fazer distinção. Se eu quiser, eu posso colocar esse pad with, que daqui a pouco eu te ensino ele. Então, vou terminar aqui minha fórmula, vou fechar o parêntese, vou apertar Enter e pronto, está resolvido. Um fato que acontece quando você faz isso, o seu retorno, as células ficaram todas em minúsculo, né? O que você pode fazer? Você pode usar a função pri.maiúscula ou igual maiúsculo, né? Exemplo, igual a função maiúscula aqui, ó. Você pode usar ela, você vai colocar todos os itens em maiúsculo para criar um padrão. Ou, se você desejar, você pode usar a função igual pri.maiúscula, clica aqui, que vai ser a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, né? Infelizmente, a Apple não ajuda a gente, ela inventa um produto onde a segunda letra é a letra em maiúsculo. Dá vontade de Apple, ferrando minhas tabelas, né? Se você quiser colocar tudo na mesma fórmula, entra aqui, antes do dividir texto, abre a função que você quiser. Aqui eu vou usar a pri maiúscula, tá vendo? Ó? Abri ela aqui, dentro dela toda eu vou colocar a função dividir texto, vou dar Enter e
2 cliques rápido agora, está resolvido. Agora, pessoal, na minha aplicação final, eu quero quebrar em coluna e em linha. Olha só, aqui eu tenho um nome, Thiago Terra, tracinho, função, professor, tracinho, idade, 34, tracinho, empresa, blá, 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 blá. Então, eu quero criar uma tabelinha, eu quero quebrar tanto em coluna, tanto em linha. Olha o quão poderosa é essa função. O texto é esse meu texto aqui, essa é a minha célula. Delimitador de coluna, ou seja, qual vai ser o padrão para eu quebrar em colunas. No meu caso aqui, é o 2 pontos, né? Ó, porque eu vou ter uma coluna de nome e depois o nome ao lado. Então, aqui eu vou colocar, abre aspas, coloco 2 pontos e fecha aspas. Delimitador de linha. O que eu vou usar para quebrar linhas para baixo? Eu vou usar o traço, porque depois que a cada traço é uma categoria. Ó. Aqui é nome, depois ele vai para a função. Né, professor? Depois o traço a idade, o traço a empresa. Então, aqui, olha que massa. Eu vou colocar o traço aqui e está resolvido. Eu vou dar Enter. Ele conseguiu. Gente, ele quebrou e montou uma tabela para você. Olha que mágico. E para finalizar, esse último que deu erro, porque ele não tem a informação da data da entrada. Ficou em branco, né? O que você pode fazer para corrigir isso, né? Quando a gente volta lá na fórmula, ó, ignorar valores em branco não é isso. Match mode também não é isso. É esse pad aqui, ó, pad with. Esse pad aqui é, caso tenha um valor que der erro, eu vou trocar por outra informação. Ou seja, eu posso abrir aspas e escrever a palavra vazio, que em vez de aparecer um erro, vai aparecer para mim a palavra vazio. Ou se você quiser deixar um pouco mais limpo, né? Pode colocar no lugar do vazio um tracinho, que ele vai ficar um tracinho um pouco mais sutil, ou você deixa realmente vazio. Se abre e fecha aspas e resolveu, tá vazio. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui, um abraço e valeu!